Bem, então agora que nós já vimos os tratos que partem do tronco encefálico e que estão diretamente relacionados ao controle, principalmente de movimentos relacionados à postura do nosso corpo, graças a informações sensoriais como audição, visão, neurovestibular, propriocepção. Agora nós vamos entender os tratos que fazem parte, né, seguindo esse mapa somatotrópico aqui. Agora a gente vai entender os tratos que fazem parte da via medial, né, ou das vias ventromediais. Aliás, calma aí, eu troquei. Do sistema lateral. O cérebro fritando, rapaziada. Já vai deixando o like para comprar meu curso. E aí, como é que a gente vai fazer para analisar esse sistema lateral? Lateral, nós sabemos que essa classificação se deve justamente ao posicionamento, ao local de descendência desses tratos, né, aqui no funículo lateral. Isso acontece bilateralmente ao longo da medula, certo? E são dois, né, que fazem parte da via lateral. O trato córtico-espinal e o trato rubro-espinal. No primeiro momento, o trato córtico-espinal ele é bem intuitivo. Por quê? Porque ele inicia numa região de córtex cerebral. Ou seja, a informação nervosa que esse trato leva é uma informação de movimento voluntário, tá? Então, tentem lembrar. A nível de medula espinal, os movimentos produzidos são de natureza reflexa. A nível de tronco encefálico, né, nós temos movimentos involuntários relacionados à nossa postura, tá? Agora, o que envolve controle, o que envolve vontade, e essa questão de vontade é muito complexa. A vontade envolve processos cognitivos supramodais, ou seja, o pensamento, a emoção, a decisão. Então, os movimentos voluntários dependem de ações nervosas complexas, supramodais. Então, os movimentos voluntários vão acontecer a nível de córtex. Quem tem a capacidade, vamos dizer assim, né? Quem tem as unidades computacionais, né, a linguagem que a gente usa para processador, por exemplo, quem tem unidades computacionais, unidades de processamento parrudas, poderosas suficientes para produzir esses efeitos de decisão, de envolvimento, envolvimento entre escolher ou não entre uma coisa ou outra, é o pensamento. E o pensamento só é produzido em áreas corticais, tá? Então aqui em vermelho vocês veem essa bolinha, né, que marca o início desse neurônio. Então ele começa aqui, né? Ele sai a partir daqui, e essa região não dá para ver muito bem nesse corte, ele não contempla bem, mas se nós conseguíssemos ver o cérebro, né? Aqui também não, porque ele está num corte sagital mediano. Deixa eu ver se eu tenho essa imagem aqui. Queira Deus que eu tenha. Aqui, eu tenho essa imagem, né? Mas aquela bolinha lá, que é o neurônio saindo do córtex, ele não sai de qualquer lugar do córtex. Ele está saindo aqui dessa região, ó, que é anterior ao sulco central. Que essa região aqui, esse giro, na verdade, corresponde ao córtex motor primário, tá? Que é uma região de projeção mesmo. Beleza? Então, esse neurônio sai daqui do córtex motor e ele desce, olha só, passa pela substância branca, ele meio que ele encurta, né, afunila nessa região aqui da cápsula interna, bem próximo aos núcleos da base. E aqui, ó, seguindo, não precisa nem do modelo, né? Vocês imaginam, eu acho que tá bem óbvio na cabeça de todos que aqui fica o cérebro, embaixo vem o tronco e depois a medula, né? Acho que isso é uma convenção que todo mundo já conhece, né? Então, esse fiozinho aqui do neurônio, trazendo a informação do córtex motor, vem,
passa por essa região aqui, né, da cápsula interna, próximo aos núcleos da base, e uma vez que ele sai do telencéfalo, do córtex, as primeiras estruturas que ele vai alcançar antes de ir para o nosso corpo, para que esse comando controle as musculaturas, é o tronco, né? Olha só, ele vem passando, o primeiro lugar que ele cruza é aqui, ó, na região do mesencéfalo, exatamente na base do pedúnculo cerebral, tá? Então ele cruza aqui o mesencéfalo e aí ele segue descendo. Passa aqui no bulbo e é no bulbo que, pela anatomia, nós sabemos, né, que exatamente ali na posição anterior do bulbo que existe a decussação das pirâmides, quando as fibras cruzam, e isso aqui é exatamente o protocolo. Vai acontecer exatamente o que acontece com os tratos que passam na pirâmide bulbar. Ocorre uma decussação, então olha só, essa fibra vem para o lado contralateral e chega na medula pelo funículo lateral contralateral ao córtex motor. Para sair do grego, a informação motora que saiu do córtex motor do hemisfério direito decussa e alcança uma região esquerda, tá? No caso, se for para relacionar com essas duas imagens, eu meio que troquei, né? Essa aqui é a esquerda e aqui direita, beleza? E as implicações clínicas disso, acho que é meio óbvio, né? Paciente com AVE tem comprometimento de região motora em um hemisfério, lógico, a hemiplegia vai ser no outro, né? A dificuldade de deambular, de movimentar, de ter controle motor fino vai ser no lado contralateral, beleza? E aí, como nós já discutimos de um ponto de vista bem satisfatório isso, né? Esses processos, eles vão ser fundamentais para trazer as informações motoras do córtex motor primário até os músculos da periferia. E aí nós podemos executar os movimentos das nossas intenções, né? Outra coisa que não sei se ficou muito óbvio, mas vejam, o que controla a nossa postura são regiões, são tratos que nascem, não sei se é um bom termo, mas eles iniciam no tronco encefálico, certo? Beleza. Notem que o fio, entre muitíssimas aspas, né, que é o neurônio vindo aqui do córtex motor, antes de chegar nos músculos do nosso corpo, né, ele tem que passar pela medula. Antes de chegar na medula, ele desce pelo tronco encefálico. Ou seja, naquela situação que eu expliquei anteriormente, né, sobre a nossa postura ser ereta, e aí eu quero fazer uma mudança de postura porque agora eu tô num jogo de beisebol. E a postura do jogador de beisebol é com os joelhos fletidos, os braços bem à frente do corpo, segurando o taco assim, se preparando para poder bater na bola, né? Ou seja, o fato de eu conseguir mudar a minha postura confirma o que nós conversamos sobre hierarquicamente o movimento voluntário conseguir sobressair-se aos posturais e aos reflexos, né? O que fica claro aqui, porque normalmente a postura é regulada aqui, ó, tronco encefálico, né? Aqui tem o mesencéfalo e o bulbo, mas tem a ponte aqui também, tá? Considerem, beleza? Só que isso aqui trabalha sozinho, né? Suponhamos, tá? Só para ficar mais didático. Isso aqui está trabalhando na postura. Recebe informação lá de cima, né? Informação sensorial e tal. Ok, mas isso tudo é involuntário. Ele está trabalhando aqui, ó, para corrigir a postura. Porém, quando eu intencionalmente quero fazer uma alteração de postura, o sinal postural que está sendo finamente regulado pelo tronco encefálico, ele diminui para dar lugar ao que está vindo do córtex.
Então, o córtex manda aqui para o tronco, ele entende e executa a postura que o córtex pediu. Beleza? É nesse nível que funciona. Não é como se o tronco desligasse, não é assim que funciona, tá? Mas ele só obedece ao novo comando postural que o cara lá em cima deu. Beleza? E aí, a informação passa por aqui, quem tem juízo obedece, né? E aí, a postura é alterada por uma vontade pessoal, por exemplo. E aí nós entendemos realmente essa questão da hierarquia do movimento. Bem, e o segundo trato, na verdade, que faz parte de uma via lateral, é o trato rubro-espinal. O trato rubro-espinal, ele se chama assim porque ele nasce na região do núcleo rubro, né? Que é uma região presente no mesencéfalo, que está no tronco encefálico, né? Percebam, é uma região que inicia no tronco encefálico, que normalmente nós costumamos dizer que é uma região de controle involuntário, mas o trato rubro-espinal também tem um componente voluntário. Ou seja, percebam as várias nuances da neurofisiologia, né? Tem muita coisa aqui que é afetada por esse cara de cima. E cada uma tem uma especificidade do quanto ela vai ser afetada pelo cara de cima, né? Então, essas particularidades precisam ser entendidas na sua síntese, tá? Mas enfim, aqui a gente tem o mesencéfalo e aqui, anatomicamente, né, aqui seccionando o mesencéfalo, a gente consegue ver essas regiões aqui que são um pouco mais escuras. Um escuro diferente da substância cinzenta, né? E aí a galera lá que era flamenguista deu o nome de núcleo rubro, tá? Núcleo, anatomicamente, porque é uma região escura circundada por uma região branca, né? Da mesma forma, núcleos da base, tá? O mesmo conceito. E rubro porque eram flamenguistas. Não, brincadeira. É porque a região é um pouco mais escura, lembrando uma cor mais rubra mesmo, beleza? E aqui, ó, percebam que o mesmo fenômeno de decussação ocorre. A fibra sai daqui, eita, o vermelho não está dando contraste, decussa e vem para o lado contralateral e chega aqui na medula, tá? Beleza? O trato rubro-espinal, ele tem uma participação importante no movimento, tá? Como, por exemplo, os famosos movimentos fracionados. Esses movimentos fracionados são movimentos organizados, né? Então, a melhor forma de ilustrar isso é nos dedos, tá? Então, os movimentos organizados dos nossos dedos envolvem, por exemplo, a gente tá assim, sabe, na mesa aí. Segue uma onda, né? Um compasso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sempre um vai assim que o outro termina. Esses movimentos fracionados recebem uma influência dessa região aqui do trato rubro-espinal, dessa região de núcleo rubro do mesencéfalo, tá? E aí, normalmente, né, o próprio livro de neurociências menciona isso. Eu esqueci o nome de um dos autores agora, vocês vão me perdoar, o cérebro tá fritando, são quase 10 horas da noite. O que acontece é que se a gente provoca, né, claro, antes da ética existir, né, mas se acontecer uma lesão aqui nessa região, o que pode acontecer, por exemplo, em animais, principalmente o livro menciona de experimentos em primatas, né, que sofreram uma lesão intencional aqui nessa região, é justamente a perda desses movimentos fracionados. Então a gente meio que vira um robô, sabe? Porque a gente não consegue dividir o movimento, fracionar o movimento conforme esse compasso. Então, por exemplo, os movimentos que envolvem as mãos e os braços, eles vão parecer muito mais robotizados e engessados. Ao invés de dobrar o braço, o punho e o cotovelo juntos, vai ser meio que literalmente umas juntas de robô. Eu vou dobrar aqui primeiro o cotovelo, depois eu dobro aqui, depois eu dobro os dedos. Tá? Beleza? Vai ficar uma coisa muito mais engessada. Já
Quando essa estrutura funciona, né, sem que haja uma lesão, principalmente que comprometa esse trato rubroespinal, a gente realiza esses movimentos fracionados com mais facilidade, né? Então, esse dedilhamento aqui, ó, esses movimentos fracionados que são importantíssimos para a gente fazer as armaduras da mão, né? Tanto para o violão, tem os formatos específicos, né? Instrumentos de corda em geral, tá? Movimentos que envolvem a digitação, certo? É claro. Ah, mas esses movimentos muito compassados não são cerebelares? Sim, envolve cerebelo. Mas é por isso que a gente está falando o tempo todo sobre como tudo se interliga aqui, né? E essa região aqui, ó, as informações do trato rubroespinal também participam desse ajuste do fracionamento do movimento, beleza? De modo que lesões nessa região também podem acabar comprometendo esse tipo de atividade. E aí, já que nós falamos sobre ele, né, nada melhor do que falar sobre o cerebelo. A palavra cerebelo, no latim, significa pequeno cérebro. E ele faz, assim, jus perfeitamente a esse órgãozinho tão importante. Porque o cerebelo, como vocês podem ver, funcionalmente, ele vai ter ali, ele é um centro que recebe 3 tipos de informações, né? Então ele recebe uma informação vestibular, uma informação espinal e cerebral, tá? É por isso que a gente costuma dizer também que o cerebelo está associado ao equilíbrio, né? Tem um componente que recebe uma aferência vestibular. O cerebelo também recebe uma resposta espinal. Olha só, um trato chega aqui nele, tá? Eu não sei se eu usei o termo trato corretamente, mas enfim, uma informação da medula chega nele também, bem como o do cérebro. E qual que é a função dessas 3 estruturas aqui se interpondo? É simples. O cerebelo é como se fosse um centro de ajustes. A função do cerebelo, ao receber esses 3 tipos de informação, elas têm algo em comum. Todas elas contribuem para o movimento de modo a possibilitar que ele seja fino. Os movimentos promovidos pelo cerebelo são sempre movimentos que envolvem um ajuste fino. O cerebelo é quem faz a informação motora gerada a nível de córtex, né? Então a informação motora, aqui ó, a informação motora no córtex desce, um componentezinho desse fio vermelho vai para o cerebelo, e aí quando essa informação motora chega no cerebelo, ele faz um cruzamento de dados. Aí tem uma informação de propriocepção, ele recebe propriocepção aqui do componente espinal. Vocês sabem o que é a propriocepção? A propriocepção é a consciência de onde o meu corpo está, a consciência própria mesmo, onde estão os meus braços, as minhas mãos, o nível de inclinação do meu corpo, enfim. E aí, quando essa informação motora sai do córtex, ela chega no cerebelo e ele cruza a informação motora que veio do córtex com essa informação de propriocepção, ele soma as duas, mais a vestibular de equilíbrio. E aí ele soma as 3 e compara. Ele compara o movimento desejado, o movimento planejado pelo córtex, ele compara esse movimento desejado com as condições do corpo, né? Então a propriocepção e o equilíbrio. E aí ele compara o movimento desejado com o que está acontecendo fora do corpo, né? Com o que está acontecendo com você naquele momento, compara os dois, meio que soma, né? Vamos usar esse exemplo para ficar muito bem didático. Compara as duas coisas, soma elas, processa ali, dá uma costuradazinha, corta as rebarbas, né? E pronto, ele ajusta o movimento. E aí, processos motores que envolvam delicadeza e especificidade têm um componente cerebelar altíssimo. Até porque, agora vem o plot twist, o cabeça da parada é o famoso cérebro. Calma, perdi a piada. Oh, meu Deus, eu perdi a piada. Não é possível, achei que viesse pronto. O cabeça de tudo é sempre o cérebro.
tá? Mas o plot twist é que o cerebelo tem muito mais neurônio, cara. Esse é o plot twist. Aí por que ele se chama pequeno cérebro? Eu não faço a ideia, tá? Mas é isso aí. Então, movimentos finos. Olha só, um movimento fino assim, né? Você, italiano, não, brincadeira. Aí você, sei lá, você vai, você vai tentar pegar a colher que tá caindo dentro da panela. A colher inteira caiu dentro da panela, o cabo, tudo. Só tem uma pontinha pro lado de fora. E você vai assim tentando pegar aquela pontinha da colher que ainda não caiu dentro do caldo. Assim, você pega bem na pontinha dela e vai segurando com calma para ela não terminar de cair o resto dentro do caldo da galinha. Aí pronto. Sabe, esses movimentos finos. E aí vem também a questão da digitação. Né? Quando a gente está digitando, tem um monte de coisa acontecendo. Primeiro que você faz o mapeamento do teclado, né? Quando você tem o mesmo computador por muito tempo, você mapeia o teclado. Então, no meu caso, por exemplo, eu nem olho mais para o teclado. Eu já sei basicamente a distância entre as teclas sem precisar olhar para o teclado. Tem o componente sensitivo, porque eu estou tocando nas teclas, então o meu córtex somatosensorial tá lá assim, ó, piscante, tá? Tem também o componente motor, e essa ação motora passa pelo cerebelo para ele fazer esses ajustes e esses movimentos dos meus dedos serem compassados. Tá? Desse jeito assim, mais ou menos. Beleza? Então vocês identificam como o cerebelo é importante. Tá? Movimentos finos envolvem coisas muito específicas, tipo você fechar os seus olhos e tentar encostar a ponta do teu dedo no seu nariz. Normalmente a gente consegue fazer isso com muita facilidade, mesmo com os olhos fechados. Esse movimento fino de especificidade de uma superfície tem um componente cerebelar altíssimo. Pessoas que têm AVE e acabam tendo comprometimento de cerebelo tem muita dificuldade de fazer esses movimentos finos. Elas podem até apresentar algum tipo de tremedeira, como se fosse algo mais parkinsoniano, né? Eu peço para ela colocar um dedo num ponto específico, ela coloca e erra. Ela vai sempre botando assim até ela conseguir botar no ponto certinho. Mas aí ela vai aqui errando, aí tenta ir, aí depois consegue, né? O movimento não é precisamente regulado, fino, tá? E aí, como eu já comecei a falar, né? Essas duas imagens aqui mostram, tentam resumir tudo e a complexidade enorme do movimento em sua síntese. E para ilustrar tudo isso, nada mais justo do que sair do campo da imaginação, né? Então vejam, a gente observa o nosso cérebro desse ponto de vista, tá? E a princípio, o que é que nós conseguimos identificar aqui? Primeiro, um sulco muito importante, né? Que é o sulco central. Aqui, ó. Ele divide, né? O lobo frontal e também o parietal, certo? Anteriormente ao sulco central, tem esse giro aqui, que corresponde ao córtex motor primário, que nessa imagem está descrito como M1, que é o córtex motor primário, né? Ou como a própria imagem diz, é a área 4, tá? Aqui nós temos também, anteriormente à área motora primária, a área motora secundária, né? E a área pré-motora, que aqui tá como PM, ele é policial militar, brincadeira, pelo amor de Deus. E aqui a gente tem o córtex pré-frontal, o famoso CPF, que o Serasa cancelou, tá ligado? E aqui, posteriormente ao sulco central, a gente tem esse giro, que é o giro pós-central, que corresponde ao córtex somatosensorial, o córtex sensorial primário. Beleza? Se situaram? Show de bola. Como que o movimento acontece? Então, o componente de movimento envolve muitas nuances. E percebam, uma delas é o córtex somatosensorial. Imaginem essa situação aqui, ó. O cara foi orientado por um pesquisador a fazer o seguinte gesto, ficar batendo com o dedo assim, ó, numa mesa.
jogaram ele lá numa ressonância magnética e viram que quando ele fica fazendo esse movimento aqui, essa área aqui é acionada. Perceba que essa área ativada, né, ela pega tanto parte do somato sensorial quanto da motora. Aí eu pergunto, motora, nós sabemos o porquê, né? Porque ele está mexendo aqui, tem contração de músculo fazendo isso, ó. Tem potencial de ação e os cacete, enfim. Tem também um componente somato sensorial. Por quê? Porque à medida que ele faz o movimento, ele sente a madeira, né? Então eu estou sentindo. Então tem um componente sensorial, eu estou sentindo. Tem um componente sensorial também relacionado à audição, porque quando eu abaixo o dedo, eu sinto e ouço. Tem o visual, eu estou vendo. Então, olha só, são 3 entradas ao mesmo tempo, reforçando esse estímulo sensitivo. Eu estou vendo, ouvindo e sentindo. Percebam? Percebam como é importante os estímulos sensoriais para que o movimento seja bom. E motora, obviamente, porque tem uma contração envolvida, tá? No próximo momento dessa experiência, pediram para ele ficar meio que dedilhando uma mola, né? E aí, na ressonância, observaram que as áreas que reagiram eram essas aqui, ó. Como a gente já discutiu aqui na imagem anterior, né? A somatosensorial, o córtex sensorial primário, nós já sabemos o porquê que ele está aqui acionado. A motora também, porque ele está mexendo, né? Agora, por que essas outras 2 áreas aqui também aparecem vivas, aparecem em um contraste muito mais alto, né? Elas aparecem muito mais ativas na ressonância magnética. Essa aqui seria a área motora secundária e aqui é o córtex pré-frontal. Por quê? Vamos lá. A área motora secundária está relacionada a um repertório. É um repertório de movimento. Então, por exemplo, o movimento de... Todo mundo faz isso, né? Alguma vez já fez na vida, né? Uma mesa. Esse movimento, o nosso cérebro memoriza ele e guarda dentro de uma gaveta para quando a gente precisar usar depois. Quem toca violão, por exemplo, você tem nessa área motora secundária, que fica logo aqui, ó, do lado da área motora primária, que é essa região aqui é uma região de associação, a área motora secundária armazena o repertório dos nossos movimentos. Então, quem toca algum instrumento, quando pega um instrumento, quando se imagina tocando o instrumento, quando você pega ele aqui, se for um braço de um violão, você já coloca os dedos no lugar certo. Por quê? Essa contração aqui, ó, esse movimento com os dedos, o mindinho desse jeito, o anelar mais baixo, o indicador aqui, o médio um pouco mais alto, esse padrão aqui, ó, tá guardado nessa região aqui. Tá? Então, para que esse cara fique executando esse mesmo movimento com a mola, ele está usando esse repertório guardado, armazenado aqui nessa área motora secundária. E aí, a gente entende que tudo que envolve repertório de movimento está aqui, guardado, tá? Então, sei lá, você pega uma caneta e vai tentar tirar o bocal dela só com um dedo. Sei lá, por alguma razão você faz isso com frequência, né? Você tem esse repertório aqui pronto. Você sabe a força correta de pegar aqui na caneta, né? Se você tem o costume, por exemplo, você joga bola, tá? Então você sabe exatamente o jeito de chutar a bola para fazer com que ela fique assim por cima ou vá direto. Cara, eu não gosto de futebol, não sei nada de futebol, então eu vou falar a asneira com toda certeza aqui. Mas você tem esse padrão motor aqui guardado dentro da sua cabeça, tá? Para usar. E o córtex pré-frontal é uma área, como a gente estava falando anteriormente, super
supramodal, ou seja, é uma área associada aos pensamentos. Ela envolve decisão. Então, imagine, alguém que está aqui do meu lado pede uma caneta emprestada. A caneta está aqui. Então, o que acontece? Eu olho para a caneta, aqui tem um componente sensorial, tá? Não nessa região, vai para o córtex visual, tá? Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Eu olho a caneta, e aí eu olho a caneta, identifiquei a caneta, né, a partir do córtex visual, e aí eu identifiquei a caneta, decidi que vou pegar a caneta. Isso aqui é uma região supramodal, é um processo de decisão consciente, pensamento, é córtex pré-frontal. Decidi que vou pegar a caneta. Minha mão está aqui na mesa. Então eu vi a caneta, aqui tem um componente visual, decidi que quero pegar essa caneta para emprestar à pessoa que está aqui do lado e minha mão está aqui. Eu calculo, aqui agora vem o repertório, eu calculo a força que eu tenho que fazer no meu braço para tirar ele daqui e os dedos que eu tenho que contrair para pegar essa caneta e levantar e levar até aquela pessoa, tá? Então eu vejo a caneta, decido pegá-la e aí antes de tirar minha mão daqui e pegar ela, nessa fração milimétrica de segundos, o meu cérebro pega um movimento de pegar a caneta, que está guardado no meu repertório, e manda ele para a área motora primária. E essa área motora primária sai daqui e desce pelo trato córtico espinal, mandando o movimento para os músculos. E aí eu tiro a minha mão, levanto e dou a caneta. Isso é muito lindo. Fala a verdade se não é bonito. Nossa, vai se arrombar, moleque. Isso aqui é muito bonito. E é isso, basicamente, que eu falei com a caneta que aconteceu com a mola, tá? Beleza? E aqui, por último, essa experiência confirma, né? Ela mostra que quando eles pediram para esse cara não fazer nada, mas se imaginar dedilhando aquela mola, né? No exemplo anterior, nenhuma outra região do córtex se acendeu, a não ser a área motora secundária. Só dele pensar nesse padrão, acionou a área do repertório motor. Então, o cara que toca um violão, apesar de não estar tocando ele, eu estou com as mãos aqui, você se imagina fazendo uma armadura, né? Um jogo de dedo aqui para tocar Lá maior, Lá menor, um Mi. Só de você se imaginar sem estar executando, essa área motora aqui tá, ó, pipocando, pivete, tá? Então é basicamente isso, toda essa questão do movimento. E aí vocês percebem o como tudo isso é importante, né? Essa imagem aqui mostra bem a integração entre tudo isso. E no final das contas, tudo isso ocorre de uma maneira que nós nunca percebemos, obviamente. Eu sempre gosto muito de citar o exemplo de jogos de videogame, né? Porque, por exemplo, para as pessoas que nunca jogaram videogame na vida, é comum pegar um controle, ver um tanto de botão e se sentir completamente fora da realidade. Porque parece ser humanamente impossível você manusear todos esses tipos de botão aqui. Só que, na verdade, e aí isso casa com o que nós falamos lá no começo, esse componente motor ele vai sendo aperfeiçoado e, por que não, ajustado conforme nós vamos fazendo ele. Então ele vai sendo ajustado, ele vai sendo armazenado nesse repertório e vai sendo aperfeiçoado, melhorado conforme nós fazemos, tá? A ponto de, por exemplo, uma pessoa que tem muita experiência com esse tipo de objeto aqui, nem olha mais, né? É o exemplo da digitação. Às vezes a gente nem olha mais, tipo assim, eu nem tô olhando agora pra câmera, mas eu sei que aqui é o triângulo, bolinha. Calma aí que eu cometi um gafe. Aqui é o X, bolinha, triângulo e quadrado. Direcional baixo e cima, esquerda, direita. Aqui é o botão PS, analógico esquerdo, direito, tab, captura de tela. Aqui vem o de pause, L1, L2, R1, R2, L3, R3. Meu Deus, pra gente achar esse L3, R3 na infância, no PS2 era difícil, viu? Mas percebam como tudo isso se complementa. Tem um combo, né, no jogo do Marvel's Spider-Man 2, que a gente tem que apertar triângulo e bolinha ao mesmo tempo.
eu nem olho para o controle. Eu passo o dedão, ó, percebo que aqui está embaixo, aqui é o X. Quando eu passo o dedo mais para cima, eu sinto 2 botões do lado do meu dedão. Então eu já sei que aqui é a bolinha e aqui é o quadrado. Então é só eu vir para cima que aqui está o triângulo. E quando eu faço isso, ó, eu já sinto a bolinha também. Então eu aperto assim, ó, os dois juntos ao mesmo tempo. E aí eu executo o combo lá. E o Miranha mata os bandidos. Coisa louca, né? Tem uns combos também que a gente faz. Aí agora eu tô falando de outro jogo, né? Que é o God of War. A gente vai usar, por exemplo, L1, R2. É automático, cara. R1, R1, L1. R1, L2. Você vê, eu tô dando um delay pra falar. Porque eu tô tentando racionalizar esse processo. Eu nem racionalizo ele mais, ele já virou automático. Eu faço sem precisar falar, mas se eu tiver que falar o nome dos botões, eu sou mais lento. Porque eu já automatizei tanto, esse processo motor já ficou tão bem fino, que eu já nem racionalizo mais ele já é involuntário, ó. Executo, aqui tenho esse combo aqui, pego o outro, pega L3, corre, troca a arma, aqui troca a arma, quadrado, recarrega a arma, L1, R2, atira, mira. Tudo isso é muito automático e olhando para a TV. Tá? Então percebam, componente sensorial. Eu estou encostando aqui, ó, relando, só de relar o dedo por cima eu sinto a textura dos botões. E só de clicar eu também ouço. Outro feedback sensorial. Esse daqui não faz tanta zoada não, né? Agora esse aqui, meu amigo, olha essa zoada. Meu Deus do céu, eu odeio jogar de madrugada, que isso aqui faz um barulho do diacho. Tá? Então tem o componente sensitivo, eu tô tocando. O auditivo, esse aqui não tem como não ter. E aí, esse componente sensorial vai pro motor. O motor entende aqui, ok, beleza. E aí o motor recebe a informação do córtex pré-frontal, que decidiu ou não executar um movimento. E quando ele decide executar um movimento, ele consulta o repertório, que são áreas associativas motoras. Consultou o repertório, beleza, mandou para o motor primário. E aí o motor desce, passa pelo tronco, medula, e aí ocorre a contração e o movimento. E detalhe, quando nós realizamos um movimento, o movimento que nós realizamos serve como estímulo sensorial de novo. O que vai retroalimentando, retroalimentando, retroalimentando e deixa tudo mais fino, melhor ainda, tá? Tem um componente aqui, né, do pré-frontal e das áreas associativas motoras que passam pelos núcleos da base, e aí depois entram pelo tálamo, que é um centro retransmissor, e voltam, né? Esse arco aqui, né, que a informação vai para os núcleos da base, depois para o tálamo e depois voltam para essas regiões, a gente acredita que seja por causa de um refinamento do nosso repertório. Esse repertório é refinado quando ele faz essa viagem aqui, tá? Então, olha só, outro componente que eu esqueci de falar, que é muito importante também, né? Então, eu decidi, consultei o repertório, enviei para o córtex motor. Quando a informação desce para virar movimento, ela desce pelo tronco encefálico e ao mesmo tempo para o cerebelo. O cerebelo recebe aquela informação espinal, olha só, propriocepção, e vestibular. Junta tudo, ajusta e manda para o tronco. O tronco envia tudo, o movimento já todo ajustadozinho, fininho, e aí acontece esse movimento fino, compassado, regulado, bem executado. Isso é muito lindo. Lindo pra cacete. Isso é muito massa. E isso prova o quanto o nosso sistema nervoso é complexo e é maravilhoso. E não importa o quanto nós fizermos, sempre haverá coisas novas a se descobrir. Bom, eu espero que vocês estejam bem, continuem estudando por uma literatura confiável, e é isso, tamo junto.